Olá, pessoal. A gente agora vai terminar a nossa sequência sobre recursão, e fórmulas recursivas e complexidade de algoritmos recursivos, né? Na última aula, a gente discutiu um pouco como é que funciona as funções de complexidade para algoritmos recursivos. A gente viu como a gente determina a complexidade de um algoritmo recursivo, como a gente faz, como a gente determina a complexidade de pior caso e melhor caso de um algoritmo recursivo. Né? A gente viu que a gente fazia isso construindo uma função recursiva para representar a complexidade daquele algoritmo, e a gente viu como é que resolve um tipo de função recursiva. Só lembrando, né, eu tinha comentado na última aula que a gente só consegue resolver, né, recursões que estão na primeira e na segunda forma. O que isso significa? A sua função recursiva, a sua chamada recursiva, só pode depender, né, de uma chamada menor e só pode depender de um tipo, ou fazer uma chamada recursiva a essa chamada menor, ou fazer várias chamadas ao mesmo valor. Né? Ou seja, eu posso subtrair alguma quantidade da chamada recursiva, ou eu posso dividir por um número. Essas são as únicas duas operações que eu consigo, são as formas de recursão que eu consigo resolver. Uma recursão em que eu subtraio mais de um valor, ou que eu divido por valores diferentes, a gente não consegue fazer. E bem, a recursão na segunda forma, a gente tinha discutido na última aula. A recursão nessa segunda forma, a gente está conseguindo resolver ela usando o método da substituição. Nos falta um argumento ou nos falta uma maneira de resolver equações que estão na primeira forma, né? Como assim? Elas dependem elas fazem a sua chamada recursiva para um valor menor que está representado por uma divisão, né? Ele faz a chamada recursiva para um valor um pouco menor, mas que é uma divisão, é uma razão do valor original, né? Então a gente hoje vai discutir como é que a gente resolve recorrências que estão na forma t de n igual a A vezes um t de n dividido por B mais uma função f de n. No final da aula eu vou fazer algumas considerações sobre essa função f de n, mas por enquanto a gente vai dizer que a gente consegue resolver qualquer recorrência desse tipo, tá certo? E vamos lá, como é que a gente vai resolver essa recorrência? Eu tinha comentado com vocês que eu ia tentar justificar, ia tentar demonstrar, talvez não de uma maneira absurdamente matemática, mas eu sempre ia tentar demonstrar com certo rigor todos os resultados que eu comento e apresento para vocês. Eu só não iria fazer isso 3 vezes durante a disciplina, pois bem, essa daqui é a primeira. Né? Eu não vou mostrar por que funciona, e eu não vou discutir com vocês como é que você chega e como é que você encontra essa forma de resolver esse tipo de recorrência. Eu vou realmente só apresentar como é que a gente resolve isso. Eu vou discutir um pouco como é que a gente utiliza, mas eu realmente não vou discutir com vocês como é que a gente chega lá. Para quem tiver interesse, no nosso livro-texto, no Cormen, tem um capítulo dedicado especialmente a chegar nessa forma de resolução que eu vou apresentar agora para vocês. E essa fórmula de resolução é o que a gente conhece ou chama de teorema mestre da recursão. Né? O que é isso? Dado uma recursão na primeira forma, né, nessa forma que eu apresentei para vocês, uma função recursiva t de n, que é igual a A vezes t de n sobre B mais f de n, aonde o A é maior ou igual a 1 e o B é estritamente maior do que 1, né, para evitar a recorrência do tipo t de n sobre t de n, né, ou melhor, t de n igual a t de n mais alguma coisa. Então, dado uma recorrência nessa forma, né, com A maior ou igual a 1 e B maior do que 1, e f é uma função qualquer, né, nós vamos ter 3 casos, certo? Nós vamos ter 3 diferentes possibilidades. A gente vai comparar
a nossa função, que acompanha a função recursiva, a função f de n, né? Essa função que está acompanhando a função recursiva. A gente vai comparar ela com um valor. Que valor? A gente vai comparar ela com n elevado ao log de a na base b. Né? É esse o valor que você tem que ter sempre em mente. Né? A gente vai comparar a nossa função f de n, certo? Com n elevado ao log de a na base b. E agora, cada um dos casos do nosso teorema mestre vai representar uma possibilidade. Vamos lá. Eu vou começar pelo segundo caso, certo? O que é o segundo caso? Né? É se o f de n é θ, né, de n elevado a log de a na base b. O que significa ser θ? Né? Significa que ele é igual. Né? Então, o segundo caso, eu estou expressando, né, eu estou condicionando a minha função f de n ser exatamente igual a n elevado a log de a na base b. Né? Esse é o caso em que eles são iguais. O meu primeiro e meu terceiro caso, eles vão representar, então, quando eles são diferentes, já que o meu segundo está cobrindo o caso em que eles são iguais. Né? Então, o primeiro vai cobrir o caso em que ele é menor e o terceiro vai cobrir o caso em que ele é maior. Né? Professor, como? Né? Vamos lá. Essa notação O, a gente viu que ela representa o quê? Representa um limite superior. Né? No meu primeiro caso, eu estou dizendo que a minha função f ela é O de n elevado a log de a na base b menos um certo epsilon, para algum epsilon positivo, algum epsilon maior do que zero. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, você se lembra que a função O também é verdade quando os números são iguais, não é? Você lembra que n é O de n, porque tem o caso em que eles são iguais, né? Na nossa definição de O, e aí eu peço que você se lembre da definição, na nossa definição de O, a condição que está lá é um menor ou igual. Né? Para evitar a igualdade, eu estou colocando esse epsilonzinho. Né? Eu estou dizendo, olha, tem alguma coisa que está faltando. Né? Não é exatamente o n elevado a log de a na base b. Eu estou tirando alguma coisinha. Eu estou tirando 0,02, 0,03. Não é exatamente esse cara. Então, não é igual. Ele é necessariamente menor. O meu último caso, né, ele é exatamente o contrário. Ele tem que ser necessariamente maior. Lembra que o ômega considera o caso deles serem iguais? Né? Aqui, em vez de subtrair, eu estou somando um certo epsilon. Isso quer dizer que a minha função ela é um pouco maior do que a minha função n elevado a log de a na base b. Para você ver um exemplo um pouco mais concreto, imagina que esse log de a na base b fosse 1. Né? O que o meu O lá de cima do primeiro caso está fazendo, ele está dizendo que é n elevado a 1 menos alguma coisinha. O terceiro caso está dizendo que é n elevado a 1 mais alguma coisa. Né? Então, o meu primeiro caso representa o fato deles serem menores, né, da minha função f de n ser menor do que n elevado a log de a na base b. O segundo caso é se eles são iguais. O terceiro caso é se eles são... desculpa. O terceiro caso é se o f de n é maior. Né? Então, o primeiro caso, f de n é menor. O segundo caso, ele é igual. O terceiro caso, ele é maior. Professor, duas perguntas, né? Tem mais um negócio aí que o senhor colocou no terceiro caso, né? Sim, né? Na verdade mesmo, para você usar o terceiro caso, você tem que garantir essa outra condição, né? Que o f de n dividido por b vezes a é, na verdade, menor ou igual que c vezes o seu f de n para alguma constante c. Né? Por que é que eu não vou me ater muito a isso? Né? Normalmente, na verdade, qualquer função que seja um polinômio
satisfaz essa condição, né? Então, se a sua função é um polinômio ou tem um fator polinomial, ela vai satisfazer essa condição sem nenhum problema. Então, normalmente, a gente não vai se preocupar muito com isso. A outra pergunta que talvez você deva estar tendo é que talvez seja mais interessante. Se você está lembrado da notação O, você deve estar agora se perguntando, professor, o senhor disse que esse Ozão, que está aí em cima com esse menos epsilon, e esse ômegazão que está aí com esse mais epsilon, é só para não ser igual. Mas a gente não tem uma notação que diz exatamente isso, que não é o igual, né? Que é o Ozinho e o ômega minúsculo. Por que eu não posso usar, então, o Ozinho e o ômega minúsculo? É verdade, o Ozinho representa isso e o ômega minúsculo representa isso sim. Por que você não pode usar? Né? Por que o teorema mestre não é escrito com esse Ozinho e com esse ômegazinho? Na verdade, tem uma grande... vamos dizer assim, é uma coisa técnica, né? É uma característica técnica, vamos dizer assim, matemática, né? Na derivação e na prova desse teorema, né, você precisa que a sua função f ela seja comparada com polinômios. O que eu quero dizer com comparada com polinômios? Né? Quando eu estou dizendo que a f é igual a n elevado a alguma coisa, ou a f é menor do que n elevado a alguma coisa, ou a f é maior do que n elevado a alguma coisa, eu estou dizendo que ela é maior, menor ou igual a nível polinomial. Estou dizendo que tem um polinômio realmente que está multiplicando a f. Né? O que eu quero dizer com isso? Olha, n ao quadrado, por exemplo, é a O de n ao cubo. Né? Ele é realmente menor. Né? Ele é menor uma quantidade com um multiplicador polinomial. Né? Tem um polinômio. Eu não posso usar funções hiperbólicas, eu não posso usar logaritmo. Tem um diverso conjunto de coisas que não caracteriza uma diminuição polinomial. Né? É bem técnico isso e aparece na demonstração, assim, quando você faz a demonstração desse teorema, por isso que não aparece o Ozinho e o ômegazinho. O Ozinho e o ômegazinho seriam um resultado muito melhor do que o resultado que está aqui. Eu vou mostrar para vocês um exemplo em que eu não posso aplicar o teorema mestre justamente por causa disso. Porque eu vou encontrar uma função que eu não consigo comparar, eu não consigo colocar ela num dos casos do teorema mestre. Esses casos não estão fechados, né? Eu não consigo colocar qualquer função em um deles, eu não consigo comparar qualquer função. Eu consigo comparar funções que são polinômios. Mas quando eu começo a colocar logaritmos, você vai ver que as coisas começam a mudar um pouco de figura. Certo? Vamos lá. Vamos pegar... Como eu disse, a gente vai usar o teorema mestre, então eu vou mostrar alguns exemplos de como é que a gente utiliza esse teorema mestre. Eu vou pegar a recursão f de n igual a f de n sobre 2 mais 1. Certo? Vamos lá. Quem é o meu A? O A é o que está acompanhando o F. Então, o meu A aqui é 1. Quem é o meu B? Bem, o meu B é o que está dividindo o N. Né? De acordo com essa forma, o meu B é o que está dividindo o N. Então, o meu B é 2. Beleza. Quem é o log de A na base B? Bem, o log de 1 na base 2 é 1. Né? Todo número elevado... Desculpa. O log de 1 na base 2 é 0. Né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Né? Então, vamos lá. Quem é o n elevado a log de A na base B? Né? Que é o cara que a gente tem que saber para poder comparar. Bem, é n elevado a 0, que é 1. Né? Beleza. Então, a nossa função que a gente vai usar para comparação, né? Eu vou sempre primeiro testar, né, o caso do meio, né? O segundo caso, ver se eles são iguais. Se eles não forem iguais, aí se ele for menor, eu caio no primeiro, se ele for maior, eu caio no terceiro. Vamos lá. N elevado ao log de A na base B é 1. Por quê? A gente já viu que o A é 1, o B é 2, log de 1 na base 2 é 0. N elevado a 0 é 1. Então, o meu N elevado a log de A na base B é 1. A minha função f é quem? É tudo que não é a chamada recursiva. O que sobra quando eu tiro a minha chamada recursiva? 1. Então, a minha f de n é 1.
Então f de n é 1, o meu n elevado a log de A na base B também é 1, então eles são iguais. Logo, eu estou no segundo caso. Bem, se eu estou no segundo caso, a minha complexidade é o quê? É θ de n elevado a log de A na base B vezes log de n. Quem é n elevado a log de A na base B? É 1. Então, a minha complexidade é log de n. Por quê? N elevado a log de A na base B é 1 vezes log de n. Vamos mudar um pouco essa função. Vamos, em vez de 1, vamos colocar um n. Só para a gente ter uma ideia de como é que isso vai mudar, né, toda a análise que a gente fez. Vamos lá. O A não mudou, continua sendo 1. É o que acompanha a chamada recursiva. O B continua sendo 2, é o que divide o nosso n, né? Vamos lá, quem é o log de A na base B? Log de A na base B é o log de 1 na base 2, que é 0. A gente já calculou, então, n elevado a log de A na base B, isso era 1. Então, o meu log de n elevado, meu n elevado a log de A na base B é 1. Quem é a minha f de n agora? F de n é tudo que acompanha a sua função, né? Tudo que acompanha a sua chamada recursiva. Nesse caso, o que está acompanhando a minha chamada recursiva? Bem, n, né? Então, a minha função f de n, que é o que sobra, é n. Ótimo. Vamos lá. Vamos então comparar n com θ de 1. N é θ de 1? Não. N é O de 1? Não. Mas com certeza N é ômega de 1, né? Com certeza o meu N é ômega de 1. Meu N é maior do que 1, né? Maior do que ômega de 1. Então a gente pode dizer com certeza que a gente está no nosso terceiro caso. No terceiro caso, observe que a complexidade, né, é exatamente θ da f de n, né? Vamos lá, quem é o meu f de n? N. Então, a minha complexidade é exatamente θ de n. Muito bem. Vamos lá, mais um exemplo, né? Você já deve ter percebido que, bem, com certeza ele vai usar um exemplo que vai cair no caso 1, né? Porque já apareceu um exemplo do caso 2 e do caso 3, né? Vamos lá, vamos pegar a função f de n igual a 2, f de n sobre 2 mais 1. Quem é o A? Bem, o A é o que acompanha a chamada recursiva, então 2 é o que acompanha o meu f da chamada recursiva. Quem é o meu B? É 2 também. Por quê? É exatamente o que eu estou utilizando, né? É exatamente o que eu estou usando para dividir o meu N. Ótimo. Quem é o log de A na base B? Bem, tanto o meu A como o meu B são iguais a 2, então o meu log de 2 na base 2 é 1. Né? Então, quem é o meu N elevado a log de A na base B? Bem, N elevado a log de A na base B é N elevado a 1, que é o próprio N. Então, eu vou comparar N com a minha função que sobra quando eu tiro a chamada recursiva, com a minha f de n pequeno. Né? Quem é a minha f de n? O que sobra quando eu tiro a chamada recursiva? Né? Sobra 1. Então, a minha f de n é igual a 1. A gente está, bem, claramente 1 não é θ de n. 1 é menor do que θ de n. Né? Então, a gente cai no primeiro caso. Logo, a complexidade, como você pode observar no primeiro caso, é exatamente θ de n elevado a log de A na base B. E a gente acabou de determinar que log de A na base B era 1. Então, a complexidade é exatamente θ de n. Certo? Como você pode ver, teorema mestre basta você determinar quem é o A, o B e o que é a f de n. E saber se ela é maior, menor ou igual a n elevado a log de A na base B. Agora você deve estar se perguntando. O senhor comentou um exemplo que a f de n não funciona, né? Melhor, que o teorema mestre não funciona. Esse daqui é um exemplo em que o teorema mestre não funciona. Vamos só ponderar um pouco do porquê, né? Vamos lá. Aqui é muito parecido com esse exemplo anterior, né? Quem é o meu A e meu B? Meu A e meu B são 2.
né? Então, aqui eu faria a mesma conta que está aqui, eu faria um log de 2, na base 2, log de 2 mais 2 é 1, então a minha função que eu iria comparar era θ de n. Agora que vem a pergunta, né? Θ de n, eu vou comparar com o quê? Com o que sobra, né? O que sobra? Né? Quem é a minha f de n? A minha f de n aqui é n vezes log n. Então, eu vou comparar n com n log n, né? Eu vou voltar aqui para o Theorema Mestre só um instante, né? Para você ver bem qual é o problema que a gente vai ter aqui. Vamos tentar o segundo caso. N log n é θ de n? Não, né? É claro que são diferentes. Então, não são iguais. Beleza. Mas vamos lá. N log n é maior do que a n? É. Mas é maior de um jeito polinomial? Como assim? Existe esse epsilon aí embaixo? Vamos pensar bem se esse epsilon existe. Vamos dizer que esse epsilon exista, certo? Se você está me dizendo que n log n é maior do que n elevado a 1 mais epsilon, né? Se você está me dizendo que é o terceiro caso, né? Você está me dizendo é isso, né? Que existe uma constante, um n0, blá, 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 tal que o seu n log n é maior do que n elevado a 1 mais epsilon. Porque você disse que existe um epsilon desse, né? Mas vamos lá, eu posso dividir por n dos dois lados, né? E aí vai ficar aqui, log de n é maior do que n elevado a epsilon, né? Isso é absurdo, né? Não existe esse epsilon. Não existe um epsilon tão pequeno que uma função linear é menor do que uma função logarítmica. Isso não existe. Do mesmo jeito, se você fosse para o primeiro caso, você me dizer, professor, então é porque o senhor se enganou, né? Não é o terceiro, é o primeiro, né? O primeiro vai dar o mesmo problema, né? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, você vai acabar dividindo por epsilon e aí vai descobrir que na verdade não pode, na verdade não tem uma função tão pequena que 1 sobre n seja maior do que log de n, né? Eu peço que vocês tentem escrever essas definições, escrevam exatamente como ficaria os dois casos. Tanto o primeiro quanto o terceiro, para essa função f de n. Você vai ver que você não consegue me apresentar um epsilon. O epsilon que você quer não existe, né? Eu vou tentar fazer isso com um pouco mais de cuidado na nossa aula de exercício, mas eu pediria que você realmente tentasse se convencer que você não consegue construir aquele epsilon, tá certo? E como incentivo para todo mundo, quem conseguir resolver essa recursão, tem como resolver sim, não é usando o Teorema Mestre, né? Ele não funciona para essa recursão. Tem como você resolver, e quem conseguir resolver, está valendo aí 0,2 na média para quem me apresentar a solução dessa recorrência. Não só a resposta, mas os cálculos que te levam à resposta. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu vejo vocês na nossa aula de exercícios.